Isso, nós precisamos fazer a roda da economia girar. A roda da economia girar. E para a roda da economia girar, o pobre tem que ter direito de consumo. Já já vamos falar sobre essa roda da economia que o Lula apresenta, que nada mais é do que uma roda de malandros, uma roda de politicagem barata, de criar eleitor e manter o pobre na miséria como sempre. Mas aí é o seguinte, vamos deixar para daqui a pouco porque eu quero começar falando do PCO. PCO não se calou contra Alexandre de Moraes. Vai lembrar que PCO foi aí incluído no inquérito das fake news. Para você ver, a esquerda entrando no inquérito, que só estava pegando a direita. Mas por quê? Porque é a parte da esquerda que está defendendo a direita. No sentido de que, olha, realmente o STF está autoritário, está ditatorial, está extrapolando os limites. E isso é um golpe ou cheiro de golpe. E veja o que acabou de postar o PCO nas redes sociais. Ontem, Alexandre de Moraes foi eleito para a presidência do TSE. O ditador que declarou que vai cassar o registro da candidatura de quem divulgar, abre aspas, notícias falsas, fecha aspas, será a pessoa com maior poder de intervir no processo eleitoral de 2022. Uma nova fraude se prepara. E pessoal, tá pegando pesado. Olha, eu concordo, tá? Não concordo com a ideologia de PCO. Sempre explico aqui que PCO é contra a censura dos outros. Mas no dia que chegar no poder, vai lançar a sua censura. Por isso foi contra a censura do Donald Trump também, por parte do Twitter, com medo desses multibilionários aí dominarem a informação, o mundo, é por aí. Mas eu concordo com a frase aqui, com a preocupação do PCO. Tô igual o Gilmar, né? Mas concordo com o PCO aí. E não posso afirmar que terá uma fraude, mas eu suspeito. Estou aqui em frente a esse monumento dos mártires da Revolução Proletária para dizer que o STF não vai conseguir calar o PCO. Vamos ver o que acontece em relação a isso. Só estou observando um PCO aqui, ó, que não ficou chorando. Ih, que fedeu, meu Moraes pegou a gente. Caramba, vamos ficar quietinho, pneu, vamos pedir desculpa. Não, pum, tá dobrando, meu irmão. A aposta tá fazendo ataques mais profundos, no meu entendimento, com razão. No meu entendimento, tá certo? Vamos falar do Lula agora, que está falando dessa roda da economia. Ele sempre fala sobre essa roda. Na verdade, ele surfou em ondas no seu governo. Eu não quero ser repetitivo, tenho inúmeros vídeos falando porque Lula teve ali boas fases em seu governo. Nada por mérito. Ele apenas não chutou o pau da barraca quando o mundo estava bem e o Brasil se beneficiando de muitas coisas, né, de âmbito internacional. E aí ele fala isso daqui, vou botar para você. Crescimento que gera emprego, o emprego gera salário, o salário gera consumo, o consumo gera mais emprego, gera mais salário, gera mais comércio, ou seja, e a economia dá um salto de qualidade e a gente vai viver o que nós vivemos em 2010, a gente vai viver o que nós vivemos em 2008. Sabe, então é isso, nós precisamos fazer a roda da economia girar. E para a roda da economia girar, o pobre tem que ter direito de consumo. Nós precisamos garantir às pessoas de que eles vão ter o mínimo necessário para sobreviver, o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E isso depende muito da distribuição de riqueza, depende muito do crescimento econômico. E é isso que nós vamos fazer. Resumindo, o Lula está confessando que o pobre vai continuar sendo pobre. Tá? Vamos ver aqui o que é o suficiente para o pobre sobreviver. E ele já teve, daqui a pouco eu vou colocar, ele faz esse discurso agora para a classe média também. A classe média tem que aprender a sobreviver, não a esbanjar. Você deve conhecer esse discurso, mas deixa para daqui a pouco, para a gente fazer aqui a coisa dentro de um raciocínio. Ele começa falando aí de consumismo, colocar o pobre para consumir. Mas ele, em momento algum, bola ou lança a estratégia ou a política de colocar o pobre para trabalhar.
Ele simplesmente pega como base da roda da economia o consumismo. E foi isso que ele fez em 2008. Foi isso que ele fez. E se aproveitou muito de uma crise internacional para se beneficiar. E colocou o pobre para consumir, mas não explicou para o pobre como vai pagar a prestação da geladeira nova, abriu crédito consignado, que maravilha. E aí o pobre se endividou. É por isso que Ciro Gomes tem essa proposta de limpar o nome da galera que Lula sujou. Ele até fala em certo ponto, olha, o consumo gera emprego e o emprego gera salário. E o salário, obviamente, em uma roda gera mais consumo, mas ele parte do princípio de que o consumo vem através da distribuição de renda, não através do trabalho. Ao ponto dele chegar e falar, ó, o pobre é muito fácil cuidar de pobre, só dá R$10 e ele vira consumidor. É provar que cuidar do pobre custa barato. Você dá R$10 para o pobre e vira um consumidor. Então isso é o consumismo. Perceba que o Lula encerra o vídeo falando em distribuição de renda. E isso depende muito da distribuição de riqueza. A prática é o socialismo. Vamos logo abrir o jogo. É tirar de quem tem para dar para quem não tem, para quem não tem consumir e ali gerar economia, gerar emprego. Mas é aí que está o problema. É aí que vai desmoronar, é aí que farsa cai. Tanto que ele fala que a classe média... Por que ele falou? Isso tem pouco tempo, poucos meses ou semanas. Que a classe média gasta além dos limites, esbanja e tem que aprender a sobreviver e não viver. Veja aí. Sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Aí ele fala de 2 televisões. Para que 2 televisões? O problema é a classe média. A classe alta, a classe Lula pode ter 2, 3 televisões, mas a média não. Porque é ideia de socialista. E tem gente que é assim, que acha que o rico, para ser rico, outro precisa ser pobre. A riqueza que um tem é porque tirou do outro que não tem. Por isso eles defendem tanto o Robin Hood. Então a ideia do Lula é tirar o dinheiro do pobre, tirar o dinheiro do rico ou da classe média para passar para o pobre. Gente, isso não dá. Isso desmotiva até a classe média, o trabalhador, de trabalhar. Porque calma aí, agora eu quero... Vamos trocar de papel então? Põe o outro para trabalhar, eu fico em casa e ele lá divide comigo. Então, não é? Então esse é o jogo socialista. E para a roda da economia girar, o pobre tem que ter direito de consumo. Perceba que essa frase, olha, o pobre tem que ter direito de consumo, ela é intrigante. Por quê? Porque o Lula passa isso num tom como se o pobre não tivesse esse direito. E precisa ter. Mas calma aí, existe alguma lei que está impedindo o pobre de consumir? Olha, não, você não, está proibido. Não, o pobre tem direito de consumir, mas tem que ter. Para comprar, para consumir. Aí nessa de tem que ter, eles criam a narrativa igual do MST ou do MTST. E essa é a lógica, é isso que eles querem mesmo, copiar. O que o MTST faz? Olha, pela Constituição eu tenho direito à propriedade, todos nós temos, então eu vou pular o muro alheio, vou invadir e pegar para mim para exercer meu direito de ter a propriedade. Pois é, mas não é assim. Você tem um direito, mas tem que comprar. Se você não tivesse direito à propriedade, você poderia ter dinheiro, ia lá comprar, mas o Estado ia barrar. Não, você não pode comprar porque você não tem direito. Mas como você tem direito, você pode comprar, não invadir. Então é isso que eles querem fazer com esse discurso do direito ao consumo. Olha, eu não tenho dinheiro para consumir, então vamos tirar de quem tem para eu exercer meu direito de consumir. Olha que beleza. O pobre tem que ter direito de consumo. É por isso que se tem tanta bolsa esmola aí Brasil afora. Não falo em relação ao Auxílio Brasil, Bolsa Família, mas aqui mesmo em Maricá tem um tal do Mucumba, garotinho, foi até motivo de cadeia, o crédito, cheque cidadão, alguma coisa assim. Muitas cidades, estados têm essa espécie de bolsa esmola. Isso engana, dá um ar de, nossa, eu estou prosperando. Você não está prosperando, você se tornou dependente do Estado.
E aí, qualquer ameaça, vão diminuir, vão acabar, você, opa, vou votar naquele que me deu, que está garantindo que eu vou continuar recebendo essa esmola. Então essa roda da economia do Lula, ela não funciona, ela ilude, engana até por certo momento. É porque você, no momento que você dá o dinheiro pro pobre, tirando do rico, né, vai ter aquele consumismo, mas isso não é real, isso é ilusão. Até porque as pessoas precisam entender, porque as pessoas não entendem. Gente, isso aqui, dinheiro, isso aqui é um papel. Isso aqui não é um valor, isso aqui representa um valor de algo. Você tem que produzir para ganhar, para isso aqui ganhar força, valor. Olha aí, se bem que isso aqui é de Cuba. São o quê? 10 pesos. Banco Central de Cuba, República de Cuba, tem até armas, gente. A Revolução Cubana, não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo. Tá muito ruim, tá muito ruim. Depois você pesquisa aí no Google. Pois é, nota de 10 pesos cubano. Então, aqui você precisa produzir para ganhar. A moeda, o papel sempre representou o valor daquilo que a gente produz. Sabia não? Se fosse assim, só imprimir dinheiro. Não, aí vai ter inflação. As pessoas precisam aprender um pouquinho disso. É uma coisa complexa, mas é preciso entender. Porque não é assim, dá o teu dinheiro para o outro que não tem, pronto, todo mundo vai ficar feliz. Não, tem que produzir. Tem que produzir. Até para o dinheiro ter mais valor. Não pelo papel, mas pelo que se produz, pelo PIB. Gente, eu não vou entrar nesse mérito também. Haja vídeo. E não sou especialista nessa área também não. Mas o basicão a gente precisa entender. Sem produção, sem trabalho, não há renda, não há valor, não há dinheiro que possa rodar o mundo ou rodar a roda do Lula, rodar a roda do Lula, da economia, e todo mundo vai ficar feliz. Não, isso vai quebrar com a economia e foi o que aconteceu. O que ele plantou em 2008, a ilusão que ele plantou em 2008, principalmente com o projeto de consumismo, colhemos anos depois em governo Dilma. Arrebentaram com a economia do país. Aí todo o ano de eleição maquiando as contas, né, ao ponto de Dilma ter que pedalar, cometer fraude econômica, fraude fiscal. E aí caiu no impeachment. Então cuidado com essa política, cuidado com essa roda da economia do Lula. Ela não funciona, ela ilude por um certo momento e serve para montar um curral eleitoral. Calma aí. E distribuição de renda. Vamos tirando de quem tem para quem não tem, como se aquele dinheiro na mão de quem não produz fosse um dinheiro valorizado. No momento sim, porque alguém produziu. Mas se ficar tirando de quem está produzindo, né, uma hora ele vai perceber que ele está ganhando menos do que produz, ou seja, aí caminho aberto para a destruição econômica, para a desvalorização da moeda e desestimulação do próprio trabalho. Calma aí, eu estou trabalhando para ser roubado? Que merda, hein? Quando o Lula falou que a classe média tem que ter uma aula, aprender a sobreviver, é porque já está no plano dele. Tirar da classe média o que ela tem e passar para o pobre. Não assim, pegar a casa. Para entender que a classe média tem que pagar mais impostos, tem que dividir. Porque tudo é na má. Ninguém faz por vontade própria. E ninguém toma iniciativa. Você vê esses empresários, igualdade, pobreza, desigualdade, mas ninguém toma iniciativa. Então, para isso acontecer, eles precisam canetar. Se você ganhar, e tudo pode ser feito em uma ditadura socialista. Se você ganhar 10 mil por mês, é muita coisa. Você só pode ganhar até 2 mil. 8 mil será aí tomado, o Estado vai tomar e vai virar projeto social, assistencialismo para quem não tem. É por isso que todo país socialista quebra, não dá certo, não funciona. E é isso que o Lula pretende para o Brasil. Tá certo? Então existem 1000 maneiras e 1000 desculpas para tirar o seu dinheiro em nome de um bem maior, em nome do bem social. Cuidado, o Lula só tem proposta de destruir a economia. É por isso que empresários, banqueiros, empreendedores têm medo da eleição do Lula. E segundo um amigo íntimo dele, o Boff, Leonardo Boff, o Lula será mais radical. Eu até percebi ali que ele quase escorregou. O Lula vai mentir na eleição. Vou colocar o vídeo e a gente vai encerrar com esse vídeo. O Lula vai mentir na eleição
e quando ganhar vai fazer outra coisa. E o Lula já assumiu que fez isso uma vez. Foi na campanha de Dilma. Olha, nós tivemos que fazer um discurso na campanha e depois de eleito tivemos que mudar o discurso, porque aquele discurso era só para ganhar a eleição, assumiu. Só que esse bofe usou outras palavras. Ó, o Lula vai falar calmo, vai ser mais tranquilo, manso na campanha para unir todo mundo, mas na prática ele vai ser mais radical, mais violento. Acompanha aí e nós vamos ficar por aqui, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, roda gigante de Lula não, roda da economia ou da enganação não. E vamos nessa. Lula de hoje não é o Lula de antes, é o Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio. E ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. E eu acho que isso será muito bom para o nosso país.